Quando eu estava na metade do meu deserto, né, para ser mais exata, o ano passado, Deus me presenteou na escola da igreja, na escola bíblica, a estar ministrando. O meu professor, ele não sabia o que eu estava passando, ninguém sabia, somente eu, minha cunhada, mais a parte familiar e algumas fofocas que as pessoas fazem, mas sem muito fundamento, sem saber realmente o que estava realmente acontecendo comigo, né? E aí, quando foi um belo domingo, o meu professor, meu líder, veio até a mim e falou: Carol, domingo que vem você vai ministrar. Você vai ministrar sobre tipos de tratamento, deserto. Nossa, na hora que eu vi aquilo, eu falei: Senhor, só pode ser um teste, né? Eu tô no deserto e o Senhor manda eu ensinar sobre o deserto. Que mistério há nisso, né? E eu fui para casa aquele dia pensando: meu Deus, o que eu vou falar para essas pessoas? O que eu vou ensinar? O que eu vou falar? Porque eu verdadeiramente estou no deserto, né? E aí, na aula, eu comecei a conversar com eles, né, a respeito do deserto. E eu comecei a ler o livro, a cartilha, e eu vou compartilhar essa cartilha com vocês, porque ela é muito boa para ensinamento, né? Eu aprendi muito com ela. Confesso que para vocês que é assim, você ler e estudar algo é muito diferente do que você pôr em prática aquilo que você estudou, né? Então vai de cada um, né? Vai daquilo que o Espírito Santo quiser tocar o seu coração de fazer. Às vezes pode ser que algumas coisas você já tem. Então assim, eu vou começar pelo tipo de... Todos os grandes nomes mencionados na Bíblia foram de homens que antes de realizarem qualquer coisa relacionada ao seu ministério, passaram pelo deserto. Todos foram colocados à prova, debaixo de forte pressão, pois o alvo de Deus era formar um caráter solidificado. Não há na Bíblia nenhum homem que teve um ministério próspero e reconhecido sem ter passado pelo deserto. E todos que tentaram assumir posições sem a devida formação foram lançados por terra. O alvo de Deus para nossas vidas, ao usar o deserto, é para que sejamos completamente aprovados em nossas atitudes, nas motivações do nosso coração e que sejamos a expressão de Cristo para as pessoas no seu quebrantamento, amor e brandura. Gente, confesso para vocês, quando eu comecei a ler isso, eu falei assim: meu Deus, agora eu entendi o porquê, porque até então eu não entendia qual era o meu ministério, né? Então eu falo assim para vocês: aproveite esse tempo de deserto para você aprender, entender o que Deus quer com você nisso. Qual é o teu ministério? Você vai entender qual é o teu ministério, o que o Senhor quer de você. Isso vai ter que gerar uma intimidade sua com Deus para que você entenda quais são os planos dele para a tua vida, com a tua família, com o teu ministério. E qual é o teu primeiro ministério? É a sua família. Por isso Satanás investe tanto em destruir famílias. Entendeu, gente? Então eu vou dar continuidade no estudo aqui de tipos de tratamento, que vocês entendam. O que é o deserto? Os desertos são fases em nossas vidas determinadas por Deus para nos amadurecer e aprofundar no relacionamento com Ele. É um tempo difícil para a carne e para o ego, porque normalmente o deserto vem para golpeá-los. Não é possível Deus confiar nada a nós antes de passarmos pelo deserto. Esta fase, em nossa vida, visa transformar pessoas fracas e vacilantes em pessoas fortes e corajosas. O deserto nos torna fortes e calejados para as pressões. Quando estamos no deserto, normalmente nos entristecemos achando que Deus não nos ama, não nos ouve e que nos rejeitou, mas é exatamente o contrário. É quando Ele mais demonstra seu amor por nós. Deserto é tempo de pressão. Só somos totalmente conhecidos quando estamos debaixo de pressão. Somente a pressão mostra o que realmente somos. O nosso autoconceito é totalmente falho, pois são frutos da autoanálise e introspecção.
Somente o Espírito Santo pode formar um conceito sobre nós, mesmo digno de crédito. É só o deserto traz essa pressão que manifesta quem realmente somos para as outras pessoas. Continuação sobre o deserto, tratamentos no deserto. A ilustração do vídeo anterior pode ser feita por um copo de água ou de lama. Há muitos irmãos que se esforçam para manter uma máscara, uma aparência de espiritualidade, paciência, brandura, pureza e profundidade no conhecimento de Deus. Tentam vender uma imagem que não corresponde com a realidade, porém, quando as pressões do deserto vêm, tudo desmorona e o que realmente somos vem à tona. O que fingimos ser cai à vista de todos. Toda a nossa carnalidade fica exposta. Nossa capacidade de suportar as pressões vai aumentando ao mesmo tempo em que aumenta nossa responsabilidade, nossa unção e reconhecimento dos homens. Antes de passarmos por essa fase na nossa vida, quando as pressões vinham, nossa tendência era murmurar, não confiar em Deus, jogar tudo para o alto, ou entrar em depressão e ficar se lamentando da sorte. Somente as pressões nos ajudam a suportar novas pressões. Deserto é lugar de solidão. Muitas vezes, quando mais desejamos a presença de amigos, pastores e discipuladores, mas não podemos contar com eles, é Deus permitindo que toda expectativa e esperança que depositamos em homens sejam frustradas para nos ensinar a dependermos exclusivamente dele. Muitas vezes vamos achar que as pessoas estão sendo insensíveis e negligentes conosco, mas é Deus tratando conosco na solidão do deserto. Não vamos achar nas pessoas o que Deus quer nos dar, quando desfrutamos da presença dele. Isso é bom para nós porque vamos colocar nossa confiança unicamente no Senhor. Ele que é a fonte, e muitas vezes buscamos no canal. Passamos a ter como única alternativa o Senhor. Na solidão do deserto parece que não há mais ninguém com quem podemos contar. Todas as pessoas parecem não nos compreender. Isso é obra de Deus. Ele quer se tornar nosso amigo mais íntimo. Deserto é lugar de esgotamento da alma. No deserto não tem água, não tem vida, não tem descanso, só calor e exaustão. Nossas energias naturais vão se esgotando pouco a pouco, até não haver mais força, nenhum ânimo, nenhum entusiasmo. O tempo no deserto é sem sabor, sem cor, sem novidade, sem sentimentos. O alvo de Deus é nos livrar da dependência da nossa vida natural e nos capacitar a depender inteiramente do seu Espírito. Enquanto temos estímulos de todas as formas, não precisamos depender de Deus. Fazemos tudo no entusiasmo da alma. A Bíblia chama isso de andar na carne. Andar na carne não é só cometer pecados grosseiros de Gálatas 5. Andar na carne é não depender de Deus. Mas quando sentimos esgotamento, estafa, estresse, quer dizer que findaram todas as energias da alma. Acabaram-se nossas próprias forças e nos exaurimos completamente. E Deus vai cooperar para que isso venha o mais rápido possível, para aprendermos a não depender da vida natural e do ego. O deserto, pois, vem para nos acabar, para destruir toda alta confiança. Bendito deserto. Quando eu fui presenteada em dar essa aula, a minha própria mente, enquanto eu ensinava, eu mesma aprendia com isso. Eu mesma começava a reaver coisas, porque eu tinha que estudar antes. Então eu comecei a ver coisas que aconteceram desde a minha infância, né? Coisas que Deus permitiu acontecer, provas que eu passei lá atrás, que eu criei uma certa casca.
Eu falava que eu tinha criado uma casca e que muitas coisas eu parecia forte, mas por dentro só Deus sabia como eu estava, porque eu já havia passado por aquilo. Então começou a abrir minha mente, a minha visão para muitas outras coisas. Então aonde eu comecei a ter mais intimidade com Deus, foi aonde eu comecei a ouvir mais a voz dele, foi aonde eu comecei a sentir mais a presença de Deus, sabe? Então assim, irmãos, eu sei que o processo do deserto é difícil, é doloroso, e principalmente no deserto da restauração de um casamento, de uma família, é muito desgastante, é muito doloroso, mas eu sei que o Senhor está conosco todo momento. Ele não nos abandona. Ele nos envia o Consolador. Ele nos envia o Espírito Santo para estar conosco todos os momentos, nos orientando, nos falando para onde devemos ir, o que devemos fazer, né? Infelizmente, muitas vezes a gente bota a nossa esperança em alguém, mas não. A nossa oração e a nossa intimidade com Deus é o que vale mais para Ele, né? Eu vou dar continuidade nesse vídeo, nesse áudio, falando sobre circunstâncias. Então, todos os dias eu vou tentar postar um vídeo com áudio para vocês estarem ouvindo, para ajudar nesse processo do deserto que a gente está passando, né? Porque o meu deserto ainda não acabou, né? A gente continua ainda num processo até que Deus termine a boa obra em nós. Então, assim, fiquem na paz, fiquem na bênção e até amanhã.